Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar nosso presidente em exercício, deputado André Siciliano. Hoje foi trazida à pauta o debate de dois importantes projetos, o projeto 2800, que trata da compensação de dívidas reconhecidas com as concessionárias, e o projeto 2627, que trata do tempo de duração do estado de calamidade pública. Eu quero me somar à fala dos deputados que me antecederam, que apresentaram aqui os seus argumentos, lembrando que, em nenhum momento, acompanhando esses projetos que trazem um importante debate a essa casa, foi apresentado algum tipo de cálculo orçamentário do que quanto seria, cálculo financeiro, do quanto seria essa compensação, ou muito menos, que é o primeiro ponto da minha argumentação, qual o programa desenvolvido pelo governo do Estado, quando no ano passado apresentou aqui a tese do estado de calamidade, e qual foi o programa de redução de custos, ou qual tipo de ação promoveu o Estado para enfrentar a questão da calamidade, que não fosse outra a não ser aumentando os impostos e deixando de pagar servidores, sejam ativos, inativos ou os pensionistas. Então, nesse sentido, no que se refere ao projeto que trata da calamidade, eu queria lembrar aqui que o artigo 3º da Lei 7483, que estabeleceu que a calamidade fosse até o dia 31 de dezembro de 2017, e hoje o que se estuda aqui é estender essa data até 31 de dezembro de 2018, eu quero lembrar aqui que o artigo 3º da Lei 7483 nos lembra que fica sobrestada a validade dos concursos públicos enquanto durar o período de calamidade. Então, nesse sentido, eu quero defender aqui a nomeação dos papiloscopistas já aprovados no concurso público e dos policiais militares, precisamente dos 4.000 soldados da Polícia Militar já aprovados em concurso público. E por que faço essa indicação através de emenda? Porque a lei federal, essa mesma lei que, em última análise, trata da questão da dificuldade financeira por que passam os estados, a lei federal ela diz o seguinte: é proibida a realização de concursos públicos, exceto na área da segurança pública e na área da saúde. Portanto, se é possível fazer concurso público na área da segurança e na área da saúde, portanto, se está sobrestada a validade desses concursos pela lei estadual, nada impede que nessas duas questões, seja do papiloscopista para a Polícia Civil, que já tem o curso de formação concluído, portanto, já na segunda fase do concurso público, e seja na questão dos soldados da Polícia Militar, nada impede que esses profissionais de segurança pública pudessem ser nomeados. No outro sentido, quero voltar a insistir, a exemplo do que fiz quando tramitou por aqui o projeto em 2016, para que nós tenhamos uma redução do gasto que é tido pelo governo com telefones celulares, locação de veículos, imóveis para estacionamento e redução também de passagem aérea e de transporte aéreo. Na verdade, estou repetindo aqui as emendas já apresentadas em 2016 e quero lembrar aqui uma fala do então presidente da Comissão de Orçamento, hoje o secretário de Ciência e Tecnologia, deputado Pedro Fernandes, que nos trouxe aqui um número expressivo e elevado do gasto que o governo tinha, por exemplo, com telefonia celular e com veículos, locação de veículos e também locação de imóveis. Acho que seria um bom momento do governo fazer aí o seu plano de redução de custos. No que se refere à compensação, mais uma vez, sem ter de forma transparente a questão do quanto é
esse custo, quanto vai ser essa arrecadação, sem ter de forma transparente quais serão as empresas, né? E ouvimos aqui de outros deputados que boa parte dessas empresas também faz parte das empresas que têm a dívida pública. Lembrando aqui uma CPI pedida pelo PDT para tratar exatamente da questão da dívida pública. Eu fiz 2 emendas e numa delas, não permitindo que o valor correspondente a essa compensação não pudesse atingir nem o Fundeb, nem o bilhete único. E assim o faço por razões muito simples e muito importantes. Primeiro, que nós estamos tratando aqui de estímulo à educação, e eu que venho da área da segurança tenho a convicção que a educação é a vacina contra a violência. E no que se refere ao adicional de CMS, que é destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, temos aí importantes programas como aquele que é denominado Bilhete Único. Eram essas as minhas considerações. Muito obrigada. Próximo orador inscrito é o nome do deputado Gilberto Palmares. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Marcelo Freixo. Quando o deputado Gilberto Palmares se posiciona, muito rapidamente, deputado Gilberto, nós, ano passado, deputado André Ciliano, que preside a casa, nós votamos um projeto de alteração do bilhete único. O deputado Gilberto Palmares acompanha bastante esse debate. Nessa mudança, que nós mudamos o valor, né, enfim, uma série de debates aqui nessa casa, tem um ponto que a gente precisa lembrar e preciso que Vossa Excelência preste atenção pela ordem. Há um prazo para o recadastramento, deputados. Há um prazo para o recadastramento do valor dos usuários do bilhete único. Esse prazo se esgota na semana que vem, na quinta-feira próxima. Pelos últimos dados que tivemos, apenas 15% dos usuários fizeram o recadastramento. Há uma desinformação plena na sociedade sobre esse prazo. Então é necessário que se altere isso. E aí, deputado André Ciliano, nós acabamos de protocolar na casa, e aí a minha questão de ordem é que isso possa, Marquinhos, que isso possa ser publicado amanhã. Nós acabamos de publicar, nós acabamos de dar entrada num projeto que a gente solicita que não deixe de ser publicado amanhã, da prorrogação deste prazo do bilhete único. É o mínimo, para que a gente consiga votar isso aqui antes da quinta-feira que vem, porque é o prazo que, pela lei aprovada no passado, se esgota, e é evidente que não há interesse nessa casa de fazer com que o bilhete único seja utilizado hoje por apenas 15% daqueles que utilizam. Então, que se garanta a publicação amanhã no Diário Oficial desse projeto que acabamos de dar entrada, para que a gente possa tentar agendar para entrar na pauta na semana que vem, por uma urgência desta data, porque boa parte da sociedade desconhece esse prazo do recadastramento. Obrigado. Senhor presidente, antes, deputado Marcelo Freixo, é óbvio que eu vou falar em tom de brincadeira, mas é sério, a gente tem cuidado. Nós aprovamos não, porque nós fomos absolutamente contra as alterações que foram feitas no bilhete único. Eu acho importante, como Vossa Excelência está propondo, prorrogar o prazo, para que haja maior esclarecimento, mas não basta prorrogar o prazo. Essa casa tinha que agir para revogar esse escândalo que foi aprovado. Esse escândalo absurdo que vai trazer desespero a muito trabalhador de classe média. Uma professora, deputado Conte, que tenha 2 matrículas e que pegue 2 conduções, ela vai deixar de ter direito ao bilhete único. Quem ganhar um pouquinho acima de R$3.000 vai acordar, Vossa Excelência tem razão, no dia 26, pagando 50% a mais de passagem. É esse o quadro. As pessoas ainda não caíram a ficha, porque ela pega o seu cartãozinho, vai lá e passa. E quando chegar depois disso, vai colocar o seu cartãozinho, vai continuar passando, mas o preço vai subir. Então é escandaloso o que o governo do Estado fez e que infelizmente foi aprovado na casa, de uma série de alterações do bilhete único, entre eles essa medida que faz com que quem ganhe a partir de R$3.000 deixa de ter direito ao bilhete único. Isso vai encarecer enormemente. Eu estava conversando com o deputado Conte, imagine, deputado Conte e deputado Freixo, um pai de família, professor,
que ganhe R$ 3.100, que tenha um filho estudando no Colégio Pedro II. Se for atender o secretário de Educação, Wagner Victor, e se for aceitar a regra do bilhete único, no dia seguinte esse pai está desesperado, porque ele vai passar a pagar, ele próprio, muito mais de passagem. Eu fiz um estudo, se quiser eu divulgo a tabelinha, com a sua cassação do direito ao bilhete único, e se isso prevalecer a emenda Wagner Victor, felizmente a Defensoria entrou na Justiça, ele ainda vai ter que pagar a passagem do filho. Então é importante sim prorrogar, mas mais importante é a gente fazer o debate e voltar atrás nessa medida absurda. Eu vi a deputada Marta Rocha falar aqui do Fundo de Combate à Pobreza. É quase 4 bi por ano. E esse mesmo pai de família paga mais imposto para o Fundo de Combate à Pobreza. E o Fundo de Combate à Pobreza foi criado, inclusive, para isso. E não me venham dizer que quem ganha R$ 3.100, um professor, um gerente de uma loja ganha bem, porque ele ganha menos do que o menor salário mínimo estipulado pelo Diese. Muito rapidamente, deputado Gilberto Maranhão, só para garantir que a bancada do PSOL votou contra. Quando Sim, eu falei que foi aprovado, a casa eu aprovou. Eu alertei, porque Vossa Excelência, como falou, votou contra. eu falei, nós não. Claro. Eu, por exemplo, fui radicalmente contra bancada na toda. sociedade, porque eu não estava aqui. Agora, senhor presidente, eu acho que se há uma prerrogativa extremamente importante para os deputados da casa, é o direito de apresentar emenda, deputado Eleomar Coelho. Porque, através da emenda, a gente aperfeiçoa, corrige, eventualmente, na nossa visão, distorções, tanto de projetos de colegas quanto do executivo. Mas a outra questão importante é que o direito a apresentar emenda abre um espaço maior para discussão. O projeto sai de pauta, a gente conhece ele melhor e discute. Esse primeiro projeto aqui, do negócio da calamidade pública, eu vou repetir o que eu falei há pouco, eu estou na dúvida. Eu, em princípio, sou contra, mas às vezes a gente até, é uma contradição, vota a favor do projeto que a gente é contra, se houver o risco de a não aprovação dele prejudicar a vida dos que já são mais desfavorecidos. Então eu acho que é preciso um esclarecimento maior, como já foi dito. Primeiro foi aprovado o projeto de calamidade pública, e na época um dos argumentos é que ele propiciou receber 2,9 bi da União para aliviar um pouquinho a barra do Estado. Então seria fundamental que o Estado esclarecesse os efeitos e por que ele pretende antecipar já, julgando a vigência para 2018, se ele ainda tem todo o final de ano com a lei que já foi aprovada, garantindo. Mas eu, por exemplo, quero saber, que esse dado para mim é importante. Se for derrubado o projeto de calamidade pública, se parar de vigir, é verdade que isso aumenta o risco do Estado demitir funcionários? Eu ainda estou em dúvida, porque alguns assessores me disseram que sim, outros disseram que não é bem assim. Então, há, inclusive, elementos importantes para esse projeto que, pelo menos para mim, é preciso que eles sejam melhor esclarecidos. Quanto ao segundo projeto, eu acho interessante, deputado André Siciliano, alguém já disse, acho que foi o grande compositor Chico Buarque de Holanda, que ele não gosta de quem fala grosso para os humildes e pequenininhos e fala fininho para os grandões. O governo do Estado fala grosso para o servidor que fica sem receber salário um tempão, e quando faz greve, quando faz manifestação, ainda apanha. Então fala grosso com o servidor que trabalha e não está recebendo. O professor da UERJ está trabalhando e não está recebendo. Há uma série de pequenos fornecedores do Estado que às vezes prestam serviço e por conta do Estado não recebe. E aí tem que entrar na justiça, tem que aguardar. Então, para esses que são pequenininhos, o Estado fala grosso e eles que se virem ainda na justiça para cobrar o Estado que ele deve. Agora, as concessionárias de serviço público, sob o pretexto de estar ajudando o Estado, eu estou garantindo a ele a cobrança tranquila de uma eventual dívida, deixando de pagar o ICMS. Então, a Light, a Oi, a Petrobras, os grandões, os poderosos, vão se dar bem com isso aqui. Eu concordo com o que aqui foi dito. O que a gente tem que passar é falar grosso com eles também. Tem uma crise na segurança. Não se pode aceitar que uma conta de luz
ou de telefone de uma delegacia ou de uma unidade de segurança pública, seja cortado, mesmo que a conta não esteja sendo paga. A concessionária que vá para a justiça cobrar e que siga o trâmite da justiça como todos os demais. Porque o que a gente está fazendo aqui, por conta do sufoco enorme do Estado, no final é o grandão, é o poderoso que acaba se dando melhor. O que a gente tem que aprovar, e se é que já tem alguma lei que defina isso, botar de forma mais clara, é o seguinte: não dá para cortar nenhuma conta de nenhum espaço do poder público que preste um serviço essencial à população, na saúde, na educação, na cultura, na segurança pública. Não dá para cortar a conta. A concessionária é que entre na justiça, cobre e aguarde o prazo que fornecedores e que o cidadão normal exige. Porque senão nós estamos indo para uma situação que o Estado está antecipando, daqui a pouco está antecipando a conta dele do mês que vem para esse mês. E aí ele esquece que o mês que vem ele vai ter que pagar em dobro. Essa questão aqui já foi feita em 2015. Já foi feito em 2016. O Estado já está deixando de receber por conta do acordo que ele fez lá em 2015. Aqui não tem nada para receber. Então é óbvio, eu encerro, senhor presidente, dizendo o seguinte: felizmente há uma série de emendas que foram apresentadas. Isso propicia haver um debate, haver uma maior discussão, mas o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, sem querer fazer qualquer ataque, discriminar o governo, tem que aprender também a falar grosso com grandão, porque normalmente o governo fala muito grosso com o pequenininho e fala grosso com o grandão. As concessionárias que entrem na justiça para cobrar as suas dívidas e não sufoquem o Estado. Senão, eu encerro dizendo, senhor presidente, é cobrar um sacrifício por conta da crise do Estado enorme aos servidores públicos, é cobrar um sacrifício aos pequenos fornecedores, é cobrar um sacrifício à população pobre, que não tem o atendimento dos serviços públicos, e é o grandão, a grande concessionária, o grandão sempre sendo beneficiado. E nós não estamos aqui, nós estamos aqui para legislar para todo mundo sem discriminação, mas na minha concepção, principalmente para os mais pobres e para os mais desfavorecidos.